Graça e paz. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada da série Conectados com o Reino. Hoje nós vamos falar sobre o julgar o outro, especificamente. Bem, eu já gostaria de começar com uma pergunta. É comum quando um irmão, um outro, uma pessoa, enfim, chega para outra e faz alguma avaliação do comportamento dela, ou tece algum comentário do ponto de vista qualitativo, dizendo, não, isso que você fez está certo ou está errado. É muito comum a gente ouvir como resposta, algumas vezes, algum irmão, alguma pessoa dizer, olhe, presta atenção, Jesus disse não julgueis para que não sejam julgados. E isso acaba ganhando um sentido como se, em hipótese alguma, pudesse fazer nenhuma avaliação sobre comportamento de ninguém. E então, podemos julgar ou não podemos julgar? A gente tem aprendido que, por mais que a gente tenha pensamento sobre várias coisas, é importante a gente pensar, e podemos ter opiniões sobre todas as coisas, sobre tudo. Mas temos aprendido que precisamos levar cativo, vou usar essa expressão bíblica, trazer todo o pensamento, toda a reflexão que a gente fizer e compará-la com o que as Escrituras dizem. E com isso a gente vem aprendendo dia a dia. Então eu vou ler alguns textos, alguns que falam, principalmente esse de Mateus, que é onde a gente está se baseando, no caso Mateus 7, do 1 ao 6. E eu vou ler alguns outros textos. Esse de Mateus 7, de 1 a 6, diz não julgueis. Tem outros textos que dizem julgueis. Então vamos comparar os dois. Esse primeiro texto, onde a gente está se baseando, é o texto de Mateus 7, de 1 a 6. Ele começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não acontecer que calquem aos pés e voltem e se despedacem. Esse mesmo texto, ele também está em outro evangelho. Eu vou ler só o começo, porque tem uma expressão que nós vamos retornar a ela. Em Lucas 6, do 36 ao 42, fala desse mesmo episódio do Sermão do Monte. Só que ele acrescenta algumas falas um pouco diferentes, ele acrescenta detalhes. Por exemplo, ele começa já com esse versículo dizendo, 36, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. E propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como poder dizer a teu irmão, irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É o mesmo episódio sendo narrado com detalhes de diferença. Aí novamente eu volto à pergunta, pode ou não pode julgar? Eu vou ler agora um outro texto. Esses outros textos falam que devemos julgar. Primeiro, em João 7,24, diz, não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Em 1 Tessalonicenses 5,21, diz, mas julgai tudo e retende o que é bom. Bem, nesse caso, quando a gente vai verificar se tem alguma diferença no contexto quando Jesus diz ali não julgueis e nos outros textos que diz julgai,
a gente precisa avaliar o contexto em que essas expressões foram utilizadas. Primeira coisa que a gente avalia é se a expressão é a mesma utilizada. A gente viu que o vocábulo utilizado é o mesmo. A origem da palavra é a mesma. O que muda é o sentido. E o sentido a gente vai perceber de acordo com o segmento do discurso. Exemplo: quando Jesus disse, não julgueis, e vocês não serão julgados, a expressão que vem atrelada a ele é o crino, que vem de julgar, fazer distinção, separação, pronunciar julgamento. Nesse caso, ele aparenta ter o sentido figurado do ato formal de pronunciar julgamento, por estar sendo empregado em conexão com uma outra expressão que quer dizer condenar. Ou seja, quando Jesus disse aquilo no Sermão do Monte, ele disse com o sentido, não julgue com a intenção de condenar, ou não julgue de forma inadequada, ou não julgue de forma precipitada, ou não julgue de maneira hipócrita, como se você não fizesse as mesmas coisas. Já nos outros textos que eu citei de João e de Tessalonicenses, o contexto deles, quando a gente vai avaliar, o contexto deles está se referindo a fazer avaliação. Por exemplo, o de Tessalonicenses, quando ele diz, julgai tudo e retenha o que for bom. Ele está se referindo, avalie todas as coisas. Aí, como a gente tem aprendido, a gente vai avaliar, o critério que a gente usa para avaliar o que é bom ou não, o que é correto ou não, é a própria palavra do Senhor. Então, compare com o que é dito na palavra. Isso aqui, baseado na palavra, esse comportamento foi adequado ou não? É justo ou não? Foi correto ou não? Então, a palavra, ela orienta a gente, reforça que é também atribuição nossa fazer avaliações. Só que fazer avaliações com alguns critérios. Ele, por exemplo, diz que Jesus Cristo, ele condena o julgamento equivocado, precipitado, injusto, desonesto, hipócrita. Eu vou citar alguns textos e os irmãos vão poder consultar em casa e comparar. Que é importante que a gente vá aprendendo a comparar o que for dito por qualquer pessoa, seja ela quem quer que seja, por mais que ela seja uma figura religiosa, aparentemente de confiança, a gente precisa aprender a comparar com tudo o que é dito com a palavra. Então, Jesus, ele condena o julgamento hipócrita, como a gente acabou de ver em Mateus 7:21. A gente vai ver também em Mateus 7:5. Jesus condena o julgamento segundo a aparência, a gente vê lá em João 7:24. Jesus condena também, na Bíblia também, condena o julgamento preconceituoso. Isso a gente vai ver lá em Deuteronômio 1:16. Estou pegando alguns exemplos. A palavra do Senhor também condena o julgamento com favorecimento. Digamos, nós vamos julgar, um juiz vai fazer um julgamento, vai fazer uma avaliação de uma pessoa, ou a gente mesmo vai fazer uma avaliação, mas tem uma pessoa que é amigo nosso, é próximo nosso, e tem uma pessoa que não é tão próximo. Então, eu posso ter a tendência de julgar aquele que é meu amigo com muito menos rigor, ou facilitar para essa pessoa. E para a pessoa que eu não tenho afinidade, não tenho proximidade, eu ser severo, ser pesado e não ter misericórdia. Então, a palavra condena esse julgamento com favorecimento. É importante a gente frisar que a gente precisa tomar muito cuidado, muito embora esse seja um tema que a gente precise buscar a sabedoria do Senhor para como lidar. Porque a gente precisa fazer avaliações das coisas, mas podemos também tender a ser falto em misericórdia, a ser severo, a ser maldoso, a ser impaciente, a ser condenador. Então, a gente vai se encontrar muitas vezes em meio a um dilema. Julgo ou não julgo? Enquanto o dilema nosso pode melhorar um pouquinho o seu aspecto. A gente pode muito bem começar a exercitar, para quem ainda não começou, eu sei que algumas pessoas já vêm exercitando, de que maneira eu avalio essa conduta? De que forma eu avalio isso que eu estou ouvindo, esse comportamento que eu estou vendo? De que maneira eu avalio até a mim mesmo?
porque a gente é convidado pela própria palavra, em alguns outros exemplos, a avaliar a nós mesmos. Então, nós podemos facilmente aliviar a barra para nós mesmos, ou podemos nos condenar de maneira severa demais, sendo que nós precisamos aprender até a nos avaliar da maneira adequada. Nem com severidade, se em alguma circunstância não for necessário tanta severidade, e nem com sentimentalismo demais, porque em algumas situações nós vamos necessitar ser corrigidos. E se nós nos utilizarmos desse argumento, cuidado, não julgue para não ser julgado, nós podemos cair num erro muito complicado. Eu vou chamar isso, essa expressão já é utilizada em algumas conversas, eu vou chamar isso de pacto de mediocridade. Nós podemos cair nesse pacto de mediocridade e não avaliar nada de ninguém, não corrigir ninguém, não pontuar comportamentos de ninguém, de amigos, de irmãos, de família, de parentes. E com isso, a gente pode, todo mundo, caminhar a passos largos para longe do Senhor, para longe de uma vida que reflete a vida no reino do Senhor. Isso aqui eu não estou dizendo de ser severo ou condenador, mas a própria palavra vai nos orientar inúmeras vezes que nós precisamos ser exortados mutuamente, ser animados mutuamente, corrigir uns aos outros em amor e misericórdia. Nós vamos encontrar vários indícios na palavra. Agora, o grande X da questão é de que forma eu vou julgar. No contexto de Jesus, em todo o contexto, tanto que a gente vê na continuação de Jesus quando ele diz: não julgue para que não seja julgado. Ele continua desenvolvendo, chamando aquelas pessoas que estavam, para quem ele estava se referindo especificamente, que eram os fariseus. Ele chamou de hipócritas. Olha, vocês estão ali fazendo pior e estão ali por serem figuras religiosas, se valendo dessa figura religiosa para poder dizer que o outro está errado, sendo que você não corrige coisas piores. Paulo, ele orienta em algumas passagens, e eu vou deixar elas até disponíveis no final. Paulo orienta a gente ter atitude de misericórdia uns para com os outros, a ter atitude mansa uns para com os outros, ser longânimos uns para com os outros, mas também somos exortados a corrigir uns aos outros. O próprio Paulo, ele vai nos incentivar a agir de maneira mais enérgica, não baseado em raiva pessoal, em ira pessoal, ou em uma ética muito pessoal, mas agir de acordo com, usando o crivo da palavra, para poder ser um pouco mais severo com algumas pessoas que fingem-se seguir a Cristo, mas tem dentro de um aparente corpo de Cristo um comportamento que parece não ter se arrependido, de condutas entregues à promiscuidade sem arrependimento, entregues à lascívia sem arrependimento, entregues à avareza sem arrependimento, entregues a todo tipo de pecados sem demonstração de arrependimento. Então, para definirmos essa questão, nós vemos o que Cristo falou no Sermão do Monte, se referindo a julgamentos inadequados, especificamente aqui no Sermão do Monte ao hipócrita, que era o contexto daquele momento. Não julgue de maneira hipócrita, como se você não fizesse a mesma coisa, ou pior, não julgue falando de coisas pequenas do seu irmão, enquanto você não presta atenção em coisas grotescas que você faz. Então Jesus condena esse julgamento, fingido, disfarçado, inadequado, injusto. Mas em contrapartida, a gente vê no texto de Hebreus 5, de 11 a 14, a gente vê que nós necessitamos ser corrigidos, precisamos ser corrigidos mutuamente e corrigidos em misericórdia, em mansidão, para não cair nesse pacto de mediocridade onde ninguém corrige ninguém e todos vão caminhando a cada vez mais se afastando do nosso Senhor. Isso não é amar. Aí nós vamos ir até para a base, quando lá em Colossenses é citado que em tudo que você fizer, faça entendendo que o amor é o vínculo entre vós, é o vínculo da perfeição. Então façam tudo em amor. Então não corrigir quando o outro precisa não é amar. E não me permitir ser corrigido também, me valendo do argumento de não julgueis para não ser julgado, era arrogância.
Então precisamos corrigir, precisamos ser corrigidos, não de maneira hipócrita, precisamos ser trabalhados. Então nós vamos ver que corrigir e ser corrigido, julgar, fazer julgamentos, fazer avaliação, é atitude que compete ao crente chamado crente amadurecido. E eu vou citar ele. Hebreus 5, de 11 a 14 diz: sobre isso temos muito a dizer, mas é difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para julgar tanto o bem quanto o mal. Então precisamos aprender com o Senhor, e vemos nesse texto que aprender a julgar de maneira adequada vem com a prática e é preciso ser desenvolvido. Então precisamos exercitar em nós o não julgar como se eu nunca fosse errar, não julgar como se eu nunca fosse estar no lugar do meu irmão. Nos permitir ser corrigidos e corrigir quando o outro precisar, entendendo que eu posso estar no lugar dele, se não já estiver. Mas precisamos ser corrigidos mutuamente. Então o que Cristo condena é julgar de maneira inadequada. Precisamos exercitar essas capacidades que são dadas pelo Senhor, pela prática, no dia a dia, aprendendo a cada dia. Se julgar de maneira inadequada, busca do Senhor: Senhor, como eu julgo essa questão, como eu avalio? E que assim o Senhor nos dê graça, misericórdia, nos dê sabedoria para julgarmos de maneira adequada. Senhor nos abençoe.